Olá, galerinha, aquele abraço, em especial os estudantes de 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula na tela. Nós trouxemos uma aula hoje, o tema é Revolução Industrial, um tema bem conhecido, fácil de vocês compreenderem. Eu trouxe alguns pontos que tem no livro de vocês, vamos tentar conversar um pouco para que possa facilitar a aprendizagem de vocês na relação com o professor, certo? A Revolução Industrial, ela aconteceu, essa aula está toda organizadinha de acordo com a BNCC, certo? E vamos falar um pouco sobre os fatores que favoreceram o pioneirismo da Revolução Industrial na Inglaterra, lá no século XVIII, certo? O processo de industrialização, a sociedade que se estabeleceu na Inglaterra na época e movimentos trabalhistas que surgiram a partir dessa Revolução Industrial. Então vamos lá. A gente traz aqui esses fatores que favoreceram a Revolução Industrial na Inglaterra. Primeiro, a participação ativa dos comerciantes e empresários e também os proprietários rurais na época na economia da Inglaterra. A Inglaterra, durante o século XVII, XVIII, acumulou muito capital, muito recurso. Naturalmente, isso favoreceu uma sociedade propensa a desenvolver a indústria, certo? O financiamento do comércio marítimo, ou seja, começou o rei da Inglaterra, na verdade, todo o poder da Inglaterra, começaram a investir bastante na marinha inglesa e favoreceu as longas viagens, ou seja, as viagens que atravessavam o Atlântico, ou seja, para vir para as colônias ou ir para as outras regiões circulando com mercadorias inglesas. Então isso naturalmente fortaleceu também, foi um fator importantíssimo para o processo de industrialização na Inglaterra. A construção de portos, toda a estrutura, portos, rodovias. Outro fator importante que na Inglaterra, a geografia do país, tem muitos rios navegáveis. Também foi importante porque se produzia, facilitava a circulação de mercadoria, naturalmente isso era mais fácil de comercializar. Como já falei, o fortalecimento da marinha e também a questão de venda das manufaturas inglesas na época produzidas nas colônias, ou seja, eles traziam os produtos que produziam na Inglaterra para os Estados Unidos, certo? E para outras colônias espalhadas pelo mundo afora, certo? A questão da participação do tráfico negreiro também foi um fator importante porque os ingleses acumularam muita riqueza também através do tráfico negreiro, era uma coisa ilegal, mas todos os países europeus que tinham navios circulando pelo mundo afora participaram disso e os ingleses não ficaram fora, né? Na verdade, circulavam com os navios, passavam na costa da África, adquiriam essas pessoas, esses escravos e levavam para comercializar pelo mundo afora, certo? O processo de desenvolvimento tem vários fatores que a gente deve também levar em consideração. Recursos naturais, como já falei, os recursos naturais na Inglaterra tinha muitas terras produtivas, tinha bastante área boa para a produção de ovinos, que era uma das matérias-primas importantíssimas para as primeiras fábricas inglesas, que era a lã de ovinos para as indústrias têxteis. Migração. Com o cercamento na Inglaterra, vocês já viram no capítulo anterior que vocês estudaram, com o cercamento, muitos camponeses migraram para a cidade. Então, os centros urbanos ingleses ficaram com muita mão de obra farta, muita gente nos centros urbanos sem oportunidade de emprego, então tinha mão de obra barata, facilitou também para que as indústrias fossem estabelecidas. E o surgimento das primeiras manufaturas surgiu aí, nesse sistema onde uma farta mão de obra, muitos recursos naturais e condição farta para que se desenvolvesse realmente um sistema industrial lucrativo, né? E aí, a partir das manufaturas, surge esse sistema mais moderno, com máquinas que foram sendo inventadas. Na verdade, os ingleses investiram bastante em pesquisa e foram desenvolvendo máquinas mais modernas que aceleravam naturalmente a produção, que inicialmente era ali muito artesanal, mas com o surgimento de novas pesquisas foram inventando máquinas mais modernas que aceleravam bastante o processo produtivo e aumentavam muito os lucros dos empresários da época. Isso causou uma mudança de vida. O surgimento de máquinas acabou mudando a vida da sociedade inglesa da época. Os trabalhadores eram acostumados, no início, a produzir ali um sistema artesanal praticamente, ou seja, ele tinha acesso a todo o processo produtivo, ele participava ali desde pegar a matéria-prima, transformar lentamente todo o processo até concluir uma peça. Então, o trabalhador, que antes compreendia todo esse processo, com as máquinas ele perdeu essa autonomia do sistema de produção, ele passou a ser usado como uma
forma de fazer a máquina funcionar ali, ou seja, era a função apenas de pregar um parafuso, um botão, ou costurar, ou cortar uma coisa. O processo todo, ele perdeu essa noção. E também tem a questão do trabalhador ser um pouco ali usado como, ao invés o lado humano deixa de ser visto como o principal fator. O ser humano, ele é tratado aí, o trabalhador, o operário, no início da industrialização inglesa, ele foi visto como uma forma de uma extensão da máquina. Dependendo da vontade do dono da indústria, essa produção tinha que ser acelerada, então a máquina era acelerada e o trabalhador tinha que se adaptar a isso. Então era submetido a uma rotina de trabalho muito cansativa que, na verdade, causava problemas de saúde naturalmente. Essas primeiras máquinas, aos poucos, foram aí aumentando muito, e antes que as manufaturas eram pequenas fabricazinhas, ou seja, às vezes até inicialmente a produção era possível de ser até em casa do produtor, do trabalhador, que era chamada produção doméstica. Mas com o desenvolvimento foi montado os galpões que foram se desenvolvendo, e a questão do transporte também foi muito desenvolvido para facilitar o escoamento do que se produzia. Falando das condições dos trabalhadores na fábrica, geralmente as condições eram muito ruins. Primeiro porque o trabalhador, com mão de obra farta, muitos trabalhadores se submetiam a um emprego ganhando pouco, porque ou era trabalhando ganhando pouco ou nada. Então, assim, as condições de trabalho eram geralmente muito cansativas, porque a jornada de trabalho chegava em média a 16 horas por dia. Você imagina um trabalhador que antes vivia no campo ou ele trabalhava artesanalmente, que se submete a uma rotina de trabalho de 16 horas por dia para poder ganhar o seu sustento. Era muito usado também as crianças e mulheres. Por quê? Porque geralmente recebiam menos pelo seu trabalho, né? Então, assim, essa sociedade inglesa da época, a partir do processo de industrialização, houve, ou seja, a chamada burguesia proletariada, que era quem? Pessoas que sobreviviam da sua oferta de mão de obra, em benefício dessas grandes indústrias, dessas grandes corporações de fábricas, né? As crianças, por que as crianças faziam parte desse cotidiano nas fábricas? Primeiro que as crianças, elas não recebiam nada por isso, e outro que facilitava a locomoção de uma criança entre as máquinas para fazer uma limpeza, alguma coisa. Então as crianças foram muito usadas nesse sistema. A condição de vida do trabalhador, do operário nas fábricas inglesas, na época da primeira revolução industrial, não era uma situação boa, gente. Então começam a surgir os primeiros movimentos trabalhistas, certo? Esses movimentos trabalhistas tem um muito conhecido, que é o landismo. O landismo vem de land, acho que o nome de um operário que, revoltado, inicialmente, ele quebrou as máquinas do seu patrão. Então, inspirado nessa atitude desse operário, surgiu um movimento organizado na Inglaterra da época, onde os operários se organizavam em grandes protestos, e eles entendiam que a vida deles, que antes era mais tranquila, estava tão intensa e sacrificante, era por conta das máquinas. Então, esse grupo organizado, organizações chamadas landismo, foi um movimento operário muito forte na época. Teve também o movimento cartismo, no livro de vocês não tem, mas o cartismo também foi um exemplo de os operários, os trabalhadores começam a se organizar em sindicatos e eles tentam reivindicar os seus direitos em participação política da época na sociedade inglesa. Então usavam esses documentos, essas cartas. Então o cartismo foi um movimento que talvez não esteja no livro de vocês, mas vocês vão ver que sempre que for estudar sobre a Revolução Industrial, movimentos trabalhistas da época da Revolução Industrial Inglesa, vão aparecer esses movimentos lá. Surgem naturalmente os primeiros sindicatos. Gente, essas organizações sindicais são super importantes para a melhoria de vida dos trabalhadores no mundo inteiro, porque passa a se organizar para reivindicar direitos trabalhistas. Muitos direitos que a gente conhece hoje foram adquiridos a partir de movimentos trabalhistas lá na época da Revolução Industrial Inglesa. A sociedade sofria muito com esses problemas, mas começou a surgir, através dessa revolta, formas de organização e de buscar melhorias. Os sindicatos é um exemplo de organização social de operários na época da Revolução Inglesa. E aí, conquistas o quê? Conquista melhoria de condição de trabalho, melhoria salarial, direitos que hoje estão constitucionalmente em vários países
inclusive aqui no Brasil, são direitos do trabalhador, foram conquistados a partir desses movimentos sindicais da época. Direito à folga semanal, direito a férias, 13º, tudo isso foi a partir desses movimentos trabalhistas. Pessoal, é isso mais ou menos o que eu tinha para falar para vocês. E eu trago uma sugestãozinha que vocês possam pesquisar para fixar melhor a aprendizagem de vocês, junto com o seu professor. Vocês podem fazer o seguinte: pesquise, certo? Quais os principais centros industriais na Inglaterra na atualidade, se forem pesquisar, vocês vão encontrar, certo? Faça um pequeno relato da situação econômica da Inglaterra na atualidade, aponte as principais atividades econômicas do seu município, certo? Faça uma lista de atividades econômicas da nossa cidade e aponte as que podem ser consideradas como manufatura. É importante que vocês entendam o que é uma manufatura e veja quais atividades tem na nossa cidade. Faça uma lista de indústrias que existem em nossa cidade na atualidade e o que elas fabricam. É importante que vocês façam isso. Baseado nos seus estudos, aponte tipo de indústria que poderiam ser instaladas na nossa cidade. De acordo com seus estudos, também explique os fatores que dificultam a industrialização em nossa cidade. E sugiro também que vocês assistam pelo menos, se não for preciso assistir tudo, assista pelo menos 30 primeiros minutos do filme Tempos Modernos, para vocês poderem compreender mais ou menos como é que era a condição de vida de um trabalhador urbano na época da primeira Revolução Industrial, certo? São sugestões, acho que dá certo para vocês melhorar a aprendizagem de vocês sobre o processo de industrialização na Inglaterra no século XVIII. Valeu, isso era o que eu tinha para vocês hoje, um grande abraço e até a próxima aula.